Eu não lembro mais como foi, mas deu a entender que ia mudar tudo lá, entendeu? Não sei se é o estilo musical, não sei se ainda continua, né? O canalha. Mas não é mais. É aquela questão da independência do artista. Não é mais exclusivo. Aqui, pois, é descendo, né? Descendo aqui mesmo, né? à esquerda. É aqui. E aqui tem outra pista, não dá. Outra pista aqui. Começa a engarrafamento. E Nova York. Eu cheguei em Nova York já sabe que o trânsito trava. E esse horário não é aquele horário business de pico ainda. E aí, Alisa, eu. Rapaz. Claro, né? Rapaz, que diminuiu. Acho que fez uma nova rota pra. A gente estava para chegar às 5 horas, a gente vai chegar a 4h58. Então, galera, aquele momento foi um dos meus piores, foi um dos, né? Eu tive 2 piores momentos da minha vida, mas dessa fase adulta, mais jovem, de 20 para baixo, né? De 20 para baixo, foi uma das fases mais difíceis da minha vida, porque achava que todo mundo era meu amigo, eu era muito popular. Existe sempre você famoso, você ser conhecido como eu sou hoje, como você é, mas você não é um cara popular. O que é popular? É você estar no meio do povo, é você ter amizade com todo mundo, e você tá em qualquer bate-fundo você tá. Eu era assim. Tem o churrasco? Tô. Participação? Tô. Lá na favela do Skin, eu tava. Então, eu entrei na 5. Foi aí que eu me aproximei mais ainda de Thierry, porque Thierry tava no Fantasmão com a 5 e Gueto é Gueto, que eu não tinha vínculo com o Chiclete, e eu passei a ter vínculo com o Chiclete naquela época, né? Eu sempre fui mais amigo de Canário, né? E na época eles tinham essas guerras, não sei o quê. Aí você levantou a bandeira da tropa do Anderson Machado. Foi. Aí eu fiquei na aba dos caras, os caras pegou minha carreira e aí começou a me dar R$1.000 por mês, né? Se eu não tivesse show. E começou a vender, comecei a tocar. Mil de garantia, no caso, né? Mensal. E aí comecei, velho, a ficar sempre na aba das bandas. Thierry, Fantasmão e Bonde Neuróticos eu abrindo. E o Bonde. Né? Porque quando eu saí, virou só o Bonde. Né? Eu não quis. Era a minha referência. Nessa época não tinha negócio de facção pra poder ser vinculado, né? E não tinha esse negócio. Não, já tinha facção, mas não tinha a guerra. E não tinha a facção que é essa aqui. Não tinha rival, né? Não tinha rival, certo. E aí, cara, eu comecei a fazer show. Aí também foi outra parada na minha vida. O cara me deu carro, o que eu mais queria, o cara me deu. Me deu um Unozinho, mano. Quem foi? Onde? Deixou na minha mão um Uno. E eu tinha um sócio, que hoje mora na Europa, mora na França, que é de Fran. E foi ele que me deu todo o apoio, virou sócio porque me deu todo o apoio. E foi um dos caras que Robson enrolou muito. Por exemplo, o cara tava aqui, como produtor querendo ver a gente vencer. Precisava de R$30, 50, 100, eu ficava ligando, botava do dele pra estar recebendo, não recebia. Fran, você tomou essa quebrança, Fran? Não recebia. E a de Fran nunca foi quebrado, mano. Sempre teve. Sempre foi correria. E o pai dele também já morava aqui nos Estados Unidos. Mandava uma grana sempre pra ele e tal. Mas ele sempre foi correria, nunca foi dependendo do pai, tá ligado? E ele ajudou muito a banda. E nessa onda eu me senti na gratidão e na responsabilidade de falar, não, você tá comigo. Aí quando chegou naquela fase da 5, que era Soldado e vendia, Soldado conseguiu me ver. Hoje eu consigo entender. Seu mortão. Aí eu queria que a de Fran tomou quebrança. Foi aí, porque eu tomei muita quebrança aí nessa época. Ficava, mano, se juntava numa sala, né? Eu tinha escritório, tive a honra, e os caras falaram, não, pode vir a hora que você quiser. Então, às vezes, eu tava sem fazer nada em casa, eu sempre fui ansioso, eu queria ver as paradas acontecer, eu também tava aqui no meu coração, não, vou dar a resposta a Robson, que eu não só dependo dele para as coisas acontecer. Pegou a visão? Eu tinha isso na minha cabeça. Ele aí, eu ia falar pro escritório e tal, mas aí se juntava. Soldado, vou dar o nome ao boi, viu? Soldado, Bomba na época e Conde. Me botava numa salinha, meu irmão, e tome. Tome o que, pai? Lascava, que você não pode fazer participação. Você tem que mudar o estilo. E aí, o Soldado, eu até entendo hoje, porque ele conseguia ver o Brian, o Mister que eu sou hoje, viado. Ele conseguia ver isso. E naquela época eu me via o Brian Robson, o Brian Black Style, o Brian Bahia, Salvador. Ele começou a querer que eu mudasse o estilo.
comprou música na mão de Escandurras. Escandurras foi levar lá da mim. Só um soldado, né? A empresa que pagava, mais soldado que articulava, pá. E aí comecei a fazer show, fazer TV, a galera do Bahia Meu Dia me amou, do Globo Esporte me amou, comecei a fazer várias vezes, tá ligado, mano? Aquela onda, aí fiz coisa no SBT também. E eles queriam limpar a minha imagem daquele pagode baixaria, tá ligado? E mas nisso aí, mano, você sabe, quando você vai limpando essa imagem, aquele público que te curtia é por causa daquela baixaria, que é virar cara um petu, tem assim, aquele só que lascava mesmo, começou a parar de me ouvir. E aí, Robson permaneceu, já naquela parte ali do pra frente, pra trás, Que já é isso da tendência que perpetua o que tá aí até hoje. Da putaria, da baixaria. Entendeu? Então, aí veio o Playway, né? Veio o trabalho e eu fui sendo esquecido. Eu também, meu irmão, que pouco, explodido. Né? E eu fui ficando pra trás. Aí, aqueles shows que eu fazia em casa de shows, papai, eu comecei a tocar em favela. Os caras começaram a errar comigo na parte financeira. Dava data, mano, nada. Passava, eu ia receber às vezes no outro mês. Ele dizia que eu não tava tendo pedido. E na verdade era isso aqui. Quanto é o do bonde? Bonde Mr. Brian. Bonde do Brian. 10 mil, 15 mil. Se não for por isso, eu perdia, saio. Não ia. O que aconteceu? Qual foi a minha válvula de escape? Canja. As canjas que ele não queria que eu desse. E aí esculhambava e dizia que era por causa disso. E o dinheiro da favela, se é que você entende, fala escrachado ou fala assim? Não, até porque eu também já fiz muito. Eu ia como artista, não me envolver em nada. O que acontece, sabe? Eu comecei todo o bairro favelado da Bahia, de Salvador, qualquer lugar, né, do Rio. Assim, família, as comunidades não ficam sem ter o São João, sem ter o Natal, sem ter o Réveillon, sem ter o Dia das Crianças, sem ter o Dia das Mães, sem ter o Dia dos Pais, sem ter o Barba do Rio, que a comunidade lá se reúne e faz. Posso falar que a comunidade, eu vou falar, tem pessoas que precisam saber disso. E eu não vejo também nada demais, entre aspas falando, porque é o único, às vezes, que dá esse lazer ao povo, ao gueto, é o dinheiro do menino pobre. Você me entende o que é que eu tô falando? Então eles que patrocinavam a festa lá em Gomadeira, Saramandaia, Lajinha, né, da Gomadeira, Lajinha mesmo ali, né? Cabula, Sabina, no Uruguai, Nordeste Amaralina, e entre outras favelas que eu já toquei. Toquei todas. A massa tava ali, aquela galera que me puxava tava ali, eu comecei a fazer um monte de show assim, e eram os caras que valorizavam a gente, por exemplo, se a gente tocava pra cada de show R$2.000, lá os caras eram assim, que os caras pagavam dinheiro vivo, Galiza. Eu nunca me corrompi, porque eu nunca quis usar droga, naquela época eu não bebia. Não, na verdade eu comecei a beber nessa época aí, mas muito pouco. Mas teve músicos meu que se jogou nas drogas naquela época, porque tinha facilidade da droga. Quer tem, quer tome. é visão, hein? Que é o que está acontecendo com muitos artistas de hoje em dia. Quantos artistas a gente já soube que foi morto pelo movimento? Por ter esse envolvimento, por usar uma maconhinha, por cheirar um pozinho, né? Coisa besta, é só um momento. E A levou porta de entrada é a porta de entrada. Então, família, aquele momento que começou a me sustentar foi isso, foi esses shows pra essa galera. Que foi o momento que eu pedi, pelo amor de Deus, para os caras me liberar, não tenho mais condição, você não me vende mais, e tal, aí tem uma festa que eles venderam pra favela, inclusive lá em Gomadeira, na época que João ficou doente, psicologicamente, não sei se você lembra disso, tocava muito com o João, tinha muito respeito um com o outro, até hoje tem, que hoje tá bem, tá melhor, tá em sã consciência, e comprou alguma banda de lá, que foi Gueto na época, eles descobriram, foi uma briga, aquele coisa, aí quando falou, Brian, você é um menino de família, tá acontecendo isso, na época ele até com o soldado, que o soldado me humilhou muito, porque eu falo, galera, que ele me humilhou muito. Tem esse tipo de coisa que não se fala com jovem sonhador. Sabe, você fala, você não vai pra lugar nenhum, ele não é Deus pra dizer isso.
Mas alguém, com certeza você deve ter ouvido falar isso. Teve um empresário que tentou me assediar sexualmente. E eu, como sempre, neguei, né? Não cedi. Ele tá no mercado até hoje. Ele falou assim, ó. Enquanto eu estiver no mercado, você não vai andar pra lugar nenhum. Bom grandão? Grandona. Você quer? Enquanto eu estiver no mercado, você não vai andar pra lugar nenhum. Estamos de hoje. Na América. Cadê? Através da nossa arte, que é muito. A gente fala sobre isso. Tudo que acontece, realiza. Graças a Deus eu consegui sair deles. Mas nesse momento que eu saí deles, as palavras da música começou a piorar, Lisa. E eu vendo minha mãe desesperada. Júnior tava tocando. Então, favela, rolou tiroteio. E minha mãe preocupada, chorando, blá, blá, blá. Isso eu comecei a criar desgosto, comecei a me valorizar. Mas quando você se valoriza, tem um preço a se pagar. Aquela hora que você estava todo dia tocando, todo dia em um local, você não está mais. Sim. Né? E aí, aconteceu de eu ter uma mudança na minha vida que ia mudar, que ia me tornar mais homem. Uma coisa que você sabe, como eu estou contando a vocês, eu nunca trabalhei em um trabalho convencional. Que todo mundo faz. Sempre foi a música começou a me dar dinheiro ali. Na época do bonde do Náutico mesmo, 2, 3 mil por semana, às vezes. Eu ganhei uma grana legal, foi aí que eu fiz meu quarto na casa de minha mãe, foi aí que eu comecei a ajudar a minha mãe. Foi aí que eu vim assumir um relacionamento, que é a pessoa que eu tô até hoje, né? Eu me dessa condição de eu assumir um relacionamento, de eu namorar, de pensar em casar e tal. Tudo através do bonde do Náutico. E eu nesse sufoco que eu passei, a pessoa que tá comigo até hoje, passou comigo essas poucas coisas e tava lá, sempre me apoiou. Né? É muito importante para um artista ter alguém antes do sucesso. Por que antes do sucesso? Essas pessoas, você só sabe quem tá com você, família, nos seus piores momentos. Nos seus melhores momentos, tá todo mundo é seu amigo, todo mundo é seu parceiro, todo mundo é tudo, mas no seu pior momento, só o de verdade prevalece. E às vezes, o próprio Deus tranca o coração daquelas pessoas, né? Pra você passar por aquilo. Às vezes é preciso você passar por aquilo para se valorizar. Não tem só aqui é cash, viu? Isso tem que ser cash. Ok. E qual cash? É o only, né? As a place. Pulsa. Calma. O verdinho, que tem a pedágio, galera. É o toll. São os pedágios aqui. Pedágios, diga-se de passagem, muito bem pagos, porque as estradas são uns tapetes que você não tem um buraco. Que delícia dirigir na América. Que delícia. Estamos com ele, Mr. Brian, contando toda a história de vida dele, literalmente toda a caminhada dele, musical, detalhes que ele nunca contou em lugar nenhum. O Mr. Brian Gasparzinho é um artista, assim como é um artista independente, que caminha abaixo de Deus com as próprias pernas, está na sua quarta turnê internacional. Não, quarta turnê nos Estados Unidos. Já esteve na Europa, né? Já esteve já em outros países. E é uma caminhada muito bonita que eu faço questão de trazer para vocês, para que vocês entendam que abaixo de Deus, tudo é possível para aqueles que creem. Tudo é possível. E eu fico muito feliz quando eu percebo que ele aprendeu, evoluiu e está evoluindo muito a cada dia, sendo gestor. Vai falar inglês ele agora, observe. No have ticket, my friend. No have ticket. 21 thing. Paga o valor. Quanto? How much? 21.35. 21, né? Tem quanto é mais? Tem 20, eu não dediquei. 1 minuto, meu brother. Eu acho que com o ticket, será que eu passei errado, Pedro? Porque o ticket te dá o acesso. Mano, mas... Esses aqui estão aqui, gente. Mais um aqui.
Hã? Agora vem cá, boa, mano. Isso aí. Ah, então já tô pagando aqui o que eu passei lá também. Bem provável, porque quando você passa em um, você pega o ticket e aí você já tá liberando nos outros. Sei que, my friend, quando você passa em um, você já tá com o acesso pros outros. Eu vi dois e pouco dólares o cara pagando na frente. Então deve ter sido isso aí mesmo, velho. Mas é. Enfim, aí, ó, quem não se atenta se lenha nas paradas. Primeiramente, importantíssimo você saber o básico do básico do básico de uma comunicação em inglês. Em inglês. A Galiza, mas espanhol também na América funciona, mas o americano, como esse rapaz aqui do pedágio, ele é americano, então a linguagem dele é inglês. Então você tem que falar em inglês, não tem jeito. Tá ligado? Enfim. Tá, vamos lá. Paramos aonde, mas naquele momento que eu comecei a tocar pra favela E fazer o mexe e levantar sua vida. levantar sua vida. Aí sempre aparecia, por exemplo, teve pessoas me chamando pra fazer teste no estilo, né? Depois que o Chiclete saiu e tal. E eu não quis mais me associar, Galiza, a marca mais de banda nenhuma. Eu falei, pô, eu já sou Brian, eu já sou Júnior Brian, conhecido como Mr. Brian, no pagode. Ou vinha com uma proposta muito boa, Galiza, ou então pra mim não tinha, eu já tava já praticamente sabendo os caminhos de eu chegar. Eu já ia cair na mesma balela, os mesmos empresários, das mesmas pessoas. Você se sentiu confiante em meter sua carreira solo, consciente das dificuldades, ou você preferiu ganhar tempo até pintar uma proposta bacana pro primeiro teste vazio? Eu tive essa coragem, né, mano, eu nunca quis ficar na aba de ninguém, de ficar por empresário. Quando eu entendi como funcionava o mercado de tocar, então eu falei assim, rapaz, eu consigo só. Acontecia sempre eu levantava alguém para querer comprar o meu show e aí eu ia tocar, mas o que é que aconteceu, galera? Eu não tinha filhos, mas eu já tinha dívidas, porque eu já estava um jovem ali de 20 anos, 21 anos, eu já estava com essa época, não tinha filho nem nada, mas eu já tinha meus débitos, eu já vivi uma vida de gastos, né, galera? Então eu tinha que acabar com isso. Isso começou, mano, a virar uma bola de neve. Comecei a não ter o dinheiro na data e ficava devendo. E quem me salvava, meu pai. Né? Aí na época meu pai ganhou uma grana da Coelba, velho. Ele tinha botado na justiça, porque na época ele trabalhava. Pagou essas dívidas minhas, me deu um carro, velho. Me deu um carro. Eu tinha devolvido o carro pra Conde. Me deu um carro, na intenção de eu pagar ele. É um Renault Clio azul. Né? E aí, eu não paguei, não por ser sacana, gente, porque não tinha essa condição, porque a intenção era que eu ia tocar. A promessa do empresário é que eu ia fazer grana. Então meu pai botou essa grana na frente e foi como se fosse dado mesmo. E aí, família, chegou um momento que meu pai começou a falar comigo, Júnior, não dá mais pra aguentar essa parada, você hoje já tem uma namorada, você já teve dívidas e tal, eu não tenho como ficar assumindo isso pra você. Eu não tenho condição de ficar assumindo isso pra você. Você vai ter que encarar a vida aí. E aí ele falou, rapaz, eu tenho meu carro aí, que é táxi, vou tirar sua carteira de táxi, você vai ter que rodar aí pra fazer seu dinheiro, até a música voltar a te dar de novo. E aquilo ali pra mim, tinha prometido pra mim alguns anos atrás. E se um dia, aí família, eu fui trabalhar de taxista. E aquilo ali pra mim foi humilhante, porque eu vivia do glamour do artistismo, né, cara? De ser artista. Eu só vivia da minha arte. Quando eu tinha na minha cabeça que o dia que eu trabalhasse de alguma outra coisa, sem ser a música, acabou pra mim. E aí eu peguei e fiz um vídeo super triste, já era a época do Facebook, chorando e falando, gente, acabou, eu vou trabalhar, a música não tá dando mais, não sei o quê. Aí ele pegou, comecei a trabalhar, família. E aí meu pai me colocou, da época do táxi, vai saber o que eu tô falando, pra rodar pela empresa chamada Elite Taxi. E aí você tinha que rodar, galera, padronizado com camisa até aqui, social, calça social, gente. Isso pra mim era roupa de crente. Eu odiava aquele tipo de roupa. Eu sou calorento, muito calorento.
Eu só não sou aqui na América, porque o tempo é favorável pra isso. Mas quando eu tô na Bahia aí, na época do verão, é agonia, só suor o tempo todo. Sou calorento. E aí, aquilo ali pra mim foi um sofrimento. A gente, hoje olhando, tudo aquilo que eu passei, que eu achei que era a dificuldade, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque me fez valorizar cada momento que eu consigo viver com a música. Me fez me tornar o homem que eu sou hoje, ser mais coerente, ser mais cabeça no lugar, saber, Galiza, eu não sabia o que era isso. Saber o que acordar cedo, todo santo dia, de segunda a sexta, porque eu que fazia meu horário, né? Ir atrás em busca do pão de cada dia. Eu não sabia o que era isso, eu sabia o que era acordar cedo para pegar a estrada, para viajar no final de semana, e dia de semana era como se fosse meu dia de final de semana. Então aquele momento ali eu sofri muito na época, mas eu comecei a entender. Comecei a me aproximar de Deus nas orações do carro e tinha no meu coração que aquilo ali depois só era uma fase. E foi só uma fase. Foi aí que teve a mudança de chave na minha vida. Que aquele cara que me prejudicou no passado, que eu falei a você, Billy, me procurou, marcou uma reunião comigo. Eu falei, você quer vir comigo, todo grosso, né? Porque o cara que já foi safado comigo e tal. Ele não, quero conversar com você e tal. Mandou, sentei. Eu cheguei lá todo vestido de Elite Tax. Elite Tax. Aí ele me olhou assim, você via, cara, de desprezo, né, mano? Tipo assim, pô, um talento desse, vivendo a vida de uma pessoa comum. Tipo assim, tá ligado? Vocês não me entendam mal dessa forma que eu tô falando, mas é tipo assim, né? Tem muita gente que pensa assim, artista é artista E tá acima e tá acima de todos. Entendeu? Não é isso, aqui é um trabalho também, como ele não qualquer outro. Aqui na América a gente sente isso na pele. Ninguém aqui desfaz do outro por causa do emprego, porque um é faxineiro, porque um é dono de banco, não. O trabalho aqui é valorizado. A gente aí brasileiro tem esse costume de desvalorizar as pessoas. 50 Aí Billy chegou com cara de Dedém. E aí falou, vem cá, você já vai falar de Arrochadeira, eu vou falar de Trio da Ruana, já. Eu vou falar de Neta DJ já, mano, o cara tá explodido, mas sei lá, pra ele, lá da filha da rua, teclado, velho. Não gosto não, eu pagodão, meu groove, eu pego o som. Cara, mas você tá vendo como tá o pagode. Cada dia é mais difícil você acertar e tal e tal. Pra você escutar, mano, eu tive a visão de você cantando essa parada aí, velho. Mas você cantando essa parada, parte de baixo, tá bastante. Deixou de passar pela parte de cima bonita, meu Deus. Acho que embaixo da frente. Mostra aí. Onde também tem filmes que tem nessa parte aqui embaixo. Aham. E aí ele pegou e me deu essa luz. Ele aí falou, quando ele viu que eu comprei a ideia, ele, mano, sua voz cabe pra isso, né? Seu timbre lembra desses caras, os caras imitam a Robson, pô, e não é da Letícia, quando surgiu, todo mundo sabe que ele teve como inspiração a Robson. Não tem outra pessoa, que até as falas aí, não sei o que, essa onda que eu tenho também, foi de Robson. Foi de Robson. Vendeu essa ideia, pai, vamos fazer uma parada de rochadeira, tá explodida, foi quando estourou. Ô, velho, tá tudo bem, não vai já. Aí pegou, botou de mano, minha vida vai mudar novamente. Aquele carro do tamanho de táxi, sem ficando lá, só curtindo. E trabalhando convencionalmente todo santo dia, né, de táxi, levando pessoas ali, aqui, papapá. Começa a ter a oportunidade na música de novo. O rock me pegou. Me levou logo no outlet center lá daquela da linha verde. Comprou uns 5 mil, foi quase 10 mil reais de roupa. Pra mim, de grandes marcas. Me deu um outro. Eu tava magrinho na época, eu tinha emagrecido também. Primeira vez que eu dei uma emagrecida daquela bocada. Eu tava com problema de saúde cedo, né? Pra dar ansiedade. Comendo muita besteira e tal. Aí, Gabiza, eu gravei o primeiro CD com uma banda chamada Rajadão.
colocamos o nome da banda chamada Rajadão. Lembro demais. E em uma semana só a gente gravou Se Liga no Pida, Universo Axé no lançamento. Um programa que não era de Bucão, mas era da Record, eu não me recordo agora. E o Luciano Bueno, o Brasil Gente na Band, tá fazendo tudo, família. Coletiva de imprensa, rádio de novo, comecei a gravar rádio, Piatãs, todas as rádios, com FM. E minha vida começou a mudar de novo. Fizemos um ensaio que o nosso primeiro convidado foi a Fúria, na época. Depois foi logo o Robson, e aí Robson, que a gente não tinha mais aquela amizade, voltamos a nos falar. Falou que queria entrar no projeto como empresário também, fez proposta novamente ao Mestre Calil, que viagem, ao mundo da volta. Sacramento também, não, eu tenho que estar aí. Queria entrar no projeto, quase entrou. E aquela luta, família. E eu voltei a fazer show, eu tinha um ensaio no Itaigara, na área nova do Itaigara. No Itaigara, no antigo 071. E depois, logo em seguida, a gente começou a fazer artistas do funk, Mulher Melancia, as tequileiras do funk, lembra? As tequileiras do funk, O que mais? Torre da Lapa, Isso o que? Já 2012, 2013, 2014? não, 2014. 2014 isso. E aí Billy, o primo dele, já estava já fazendo produção no Nosso Sentimento, uma banda de samba do Rio, estava recebendo proposta para ir pro Rio. E aí a gente deu aquele boom, Lisa. Mas os caras estavam achando que a gente ia estourar mesmo de imediato, como estava acontecendo com as arrochadeiras de Feira de Santana. Uhum. E era Luxúria, Gasparzinho, Ilusão, bababá. E ele pegou, teve essa visão, ele contou a pedra de Braia. Tenta se aproximar desses muros aí, rapaz. Eu tenho certeza que esses caras vão te fazer um convite e você vai sair dos caras aqui que já viu que o Rock Bicho começou a falhar com você, né? Aquela grana que tava te dando não tá dando mais, tá quebrando. Falando, tá quebrando hoje. E vendia? Tava vendendo já. Ele Rock sempre foi articulador, ele botava o dinheiro dele no fogo, fez festa, perdeu o pé inteiro. Nada a reclamar de Rock Bicho. Ele foi um cara que acreditou em minha carreira. Mas a gente brigou também nessa transação quando eu recebi a proposta. E aí, galera, eu consegui o contato de Ricardo Moura. E me apresentei, tudo bem, Ricardo? Aqui é Júlio Braia, Steve Braia. Que era do primo de Robson. Aí ele, porra, monstro! Eu já procurei seu número várias vezes, ninguém me dava. Há quanto tempo eu tô te procurando? Eu falei, sério? Sério? Rolou uns projetos, velho. Eu vi sua voz que abria. Aqui o quarto de empregado já gravou, é o melhor da Pop 100, mano. Já tocou muito em outros estados, não sei o que, pererei. Eu falei, sério, mano, sério. Só que não tinha criou o Você vínculo. tá colocando o destino final Então, você tomar aqui, né? Ok. Criou o vínculo. E é pra pertinho. Criou o vínculo. Criou o vínculo, comecei a mostrar minhas composições. Quando eu postei minhas composições, essa eu quero, essa é com luxúria, essa é com kit, essa é com não sei o que. Começou a comprar minha música, começou a me pagar. A primeira remessa de músicas que ele comprou na minha mão foi de. Ele me pagou 3 mil e pouco reais. Naquela época, família, que eu não tava mais ganhando dinheiro com a música assim, né? Eu já tinha voltado a tocar, mas tava ainda trabalhando de táxi, galera. Não pense que eu fui pro Rajadão e porque Rock começou a me ajudar e eu parei de trabalhar, não. Já eu mesmo que não queria. Imagina o microfone desse agora da porra. Quebre. Eu mesmo, mais que não queria, Galisa, só depender da música. Aquela onda que a gente se assustou no passado. Aquele sofrimento de você não ter dinheiro. Eu não queria viver mais duro. Eu fiquei mais homem, eu fiquei mais pronto para o que estava me esperando. Entendeu, família? Moral da história. O tempo passou, comecei a me estranhar com o rock por causa de acerto e não estava sendo cumprido. O Billy foi pro Rio de Janeiro. E chegou o carnaval. Tá com sono, né? Eu tinha 3 shows carnaval para fazer com o Rajadão. Na verdade, só ficou 2. Fiz o show, voltei. E eu sempre saí, né? Desde minha infância, eu sempre saí no grande, né, galera? Minha família, minha tradição. E
Teve alguns anos que eu não saí de grande porque eu tava já fazendo show. E chegou esse momento, eu saí de Muquiranas e fui curtir, tava com a grana na mão, falei, já que eu não vou ter mais shows, eu vou curtir, vou me divertir. Quando eu tô me arrumando pra me curtir, eu todo de mulher, vestido de mulher, botando maquiagem, não sei o que, de saia. Me liga pelo WhatsApp, Ricardo Moura. Eu Domingo de carnaval? Domingo ou segundo de carnaval? Sábado de carnaval. Sábado de carnaval. Primeiro dia da Muquiranas. Aí eu falei, eita, desgrama, velho, aquele Moura tá me ligando, velho, Ricardo. Qual é, monstro? Ele me chamava de monstro, todo mundo. Qual é, monstro? Eu falei, qual é a monstruosidade? O monstro é o cavalo. Qual é a monstruosidade? Ele, tá onde? Eu não tô indo pro camarote, eu não queria dizer a ele. E tava de bobeira na Eu pista. tava de bobeira, indo curtindo como folião. Não, tô indo pro camarote aqui com minha esposa, mentira. Minha esposa ficou dentro de casa e eu fui curtir com amigos. Na verdade, não tinha esposa nessa época, era namorada, né? Aí ele, porra, moço, eu preciso de você aqui agora, rolou uma oportunidade aqui pra você. Eu falei, eu botei na balança, né, família? E tem história de artista lá do Bradado de Salvador, grande, que perdeu a oportunidade de estar em uma marca foda. Porque tá até hoje em vida, porque disse que tava no jogo do Bahia. Derruba logo quem foi. Eu nunca vi essa história, não? Não. Alisson Salaquato era pra estar no Parangolé. Olha aí. Você sabe essa história, não? Não. O Wilson Crachets falou isso num podcast, eu assisti. Dizendo que ligou pra ele e falou que não podia ser contado pra amanhã. Nessa onda que foi pra amanhã, a Nico apareceu com o Léo. E aí fechou com o Léo. Mas na verdade era pra ser Alisson. E aí eu botei o peso, porra, é melhor eu ir lá, que eu perco um dia de carnaval de bloco de R$300, não sei. Ver o que o cara tem, que tem tudo a ver com o meu sonho. Ou eu, olha, estamos chegando perto de dar Central Park, viu? Aqui nos Estados Unidos. Quem diria, né, família? Chamou bastante. A gente tá aqui dirigindo, turistando o Hotel Riverside Drive aqui na América. Incrível, Deus. Às vezes bate esse chá de realidade, né? E aí você se saiu e foi lá em feira. meu carro tava quebrado, não tava confiante. Um amigo meu chamado Rafaelzinho, que também eu devo a ele isso, me botou no carro dele que tinha um Gol. Ele falou, pode vir que eu boto gasolina, Ricardo Moura falou. Eu falei a ele que eu tava sem dinheiro, eu tava com dinheiro pra curtir. Aí, Rafaelzinho me levou lá. Quando eu chego, Galiza, na Fraga Maia, na rua Fraga Maia, entrou uma entradinha assim do lado do posto. Aí ele chegou na localização, quando eu chego na localização, eu vejo logo de cara um Camaro, um poste. Falei, véi, eu só via pela internet, né? Já era o patamar do carro que os caras já estavam na época. Os caras já estavam. Depois, em seguida, chegou uma Hilux. E foi à direita. De Oliveira. A SW4, na verdade. É uma Hilux, velho. Família. Eu aí. Eu acho bem a estrutura. Eu acho que lá no Central Park tem estacionamento gratuito. Aí eu vou até lá. E aí a gente decide. Eu peguei, fui. Cheguei lá. Eles saíram do carro, ele grandão, ele também é alto, cara. Você já viu ele de perto? Já. E me abraçou, me chamou pra dentro do estúdio e ele falou, vem cá, monstro, aquela música. Aí eu comecei a cantar. Uma das primeiras músicas que eu cantei, e foi a primeira música do CD, foi a galera que curte o Gasparzinho aí, vai lembrar que foi Ladrão de Coração. Música de minha autoria também com outras pessoas. Tu acredita em amor à primeira vista, o refrão é eu sou ladrão, ladrão de coração, seu coração agora é meu e não tem evolução. E aí, gravei essa, e aí já comecei a cantar lá, Baliza, ele seguir e começar a tocar. Aí eu só vi eles se olharem assim, ó. E eu tomo ele, bibap, toma ele voz. No Livoy, o que eu podia fazer. Toma ele ronco do trovão. O que eu podia fazer, eu fazia. Toma ele ronco do trovão. Tomo viola. E eu viola. Aquela onda, a gente, aquela energia pra gente botar no show, jogava baixinho. E vai lá. Dentro tem que rolar. É o ranço, tem que ter.
E aí ele falou, poxa, tá vendo? É isso aí mesmo que a gente quer. É isso aí mesmo que a gente quer. Vai me entender, né? Olha o posão bonito. É isso aí mesmo que a gente quer. Brian, chegou o seu momento. A gente quer fazer a gente quer você aqui na empresa. Eu falei, na hora, mas vem cá. Vai montar uma banda, vai montar uma marca pra mim. Eu falei assim, não, mas que projeto? Vai fazer que projeto? Como é que vai ser o nome do projeto? Você não sabe ainda, não? É porque, tipo, gente, eu comecei a ouvir a rochadeira, mas eu não tinha discernimento, galera, que aquela peça do era do Uxura. Aí o Gaspar era pegou a visão, eu não sabia, não tinha. Cada banda tem um kit, né? Eu não sabia desse discernimento, eu não tinha esse discernimento. Eu falei, não é algum projeto novo, não? Ele, não, porra. Você tem certeza que você não sabe? Eu falei, não, ele dando risada. Não, a gente quer que você assuma agora a marca Gasparzinho. E eu aí já tinha noção do que era o Gasparzinho, né? Já tinha noção. Isso, Neto LX já tinha saído? Neto LX? Neto já tinha saído ou tava na banda? Tava na banda, mas já tinha. Já ia se desligar. Já tinha pedido pra sair, dizendo que ia sair e só ia fazer o carnaval. Então eles, por trás do pano, já vieram me procurar no carnaval. Ele pegou e falou, ó, vá curtir isso, o carnaval. Porque eu quero você aqui quarta-feira de cinza pra gente já gravar CD tudo e lançar, e a gente já vai fazer televisão. E já vai dar pra ter já um show e tal. Beleza. Quarta-feira de cinza. Então o Neto já tava fazendo carnaval então, já tava na estrada. A banda na estrada com o ônibus. Ia ser limado e não sabia. Não, sabia já. Mas ele que pediu, ele que achou. Então ele não foi limado. Não foi limado, ele que achou que já deveria, mas ele tava. Mas foi uma conversa que existiu, Galiza, mas de muitas insatisfações de ambas as partes, né? Esse é assunto para outro podcast. Então o que acontece? Então quando eu tive, e eu vou te revelar uma coisa, Galiza, antes de. Nesse meio termo que eu tava conversando com o Ricardo, eu tive um contato com ele. De apresentar música, ele, porra, Brian, eu sou seu fã, desde a época do Bonde do Neurótico, que eu aconteci primeiro com esses caras, né? Sim. Mas eu aconteci regionalmente. Uhum. E eu tive essa onda dos altos. Mas era suficiente acontecer regionalmente, porque o 071 sempre foi a referência de todo o oeste da Bahia, né? Entendeu? E eles não, quando eles estouraram, mano, eles estouraram para o Brasil, para o mundo já. Foi assim. A história do Cavalinho fala, Galiza, que lançou hoje, numa sexta já tava no Brasil todo, pô. Que bacana. Tocando em tudo, foi a onda assim, ó. Eu acredito também porque os caras tinham o mecanismo, né, de meter CD, de mandar. Eu vou falar a verdade a você. A coisa orgânica foi a própria aceitação também. Algo de Deus mesmo. Algo de Deus, porque foi muita novidade. Sim. Entendeu? Foi muita novidade. E a música funcionou, Sim. né? Foi a música que levou pro Brasil, pro mundo. Sim. E aí o que acontece? Quando ele me falaram, fui curtir. Essa época, como eu falei a vocês, eu não bebia muito. Esse dia eu bebi tanto ice, meu amigo, com esse amigo meu carnaval dançando. Fiquei bebão na avenida. Curti. Quando chegou quarta-feira de cinza, eu tava lá, família. Ele já tinha pago hotel pra mim, eu fui pra dentro do hotel na quinta-feira. Estúdio sem parar, estúdio, esta música e tirar a música. A gente gravou um CD, Galiza, de acho que 19 faixas, mas eu gravei. Eles tinham essas paradas, coisa que vocês não têm, que eu não tenho. Ali, ó, ali a descida pra. Quem vai para o metrô? Eu olhei aqui no Central Park já aqui, ó. Olha lá. A placa lá, mostra a galera lá. Tem que procurar um Central Park, agora começar a procurar como estaciona. Um parque no Central Park. Então o que acontece? Ele aí. Eu gravei mais de 40 músicas, né? Eu botei voz de mais de 40 músicas, cara. Eu não sabia, era pra eu ter pra casa. Vai testando no caso, né? Aí ele vai. Hoje, Galiza, aqui, hoje a gente tem esse poder de fazer isso, hoje a gente tem esse poder, entre aspas, de fazer isso, de produzir, mas eles que produziam. Então, eles falam o quê? Então, vamos gravar várias, as melhores, porque a gente acha que vai, e aí a gente vai tirando o que a gente não acha que vai rolar, tá ligado? E isso foi sem pegar letra, Galiza, não teve ensaio, é na hora. Então, Galiza, minha vida mudou de novo, aí foi outro acerto, né? Foi um outro acerto que já aconteceu. Aí já saiu contratado, tinha contrato, quanto tempo contrato foi? Assinou um contrato de 4 anos. Com salário, mais de cachê. R$1.000, isso, e cachê de 1.000. E foi aí, cachê de 1.000, que foi muito bom pra mim. Certo. Pra mim que nunca tinha ganhado essa realidade. Foi o primeiro ou melhor cachê que você ganhou, isso, né? Tá ligado? E tocava muito, tinha agenda?
Não. Foi um novo recomeço, né? Um novo recomeço, mas tipo assim, não tinha agenda entre aspas. Eu entrei, gravei, mas também quando eu lancei meu CD, Galiza, já com Pretinho Delicioso, já com Ladrão de Coração, foi um CD que foi pra pista, que foi pra rua, e eles fizeram um trabalho comigo. O Pretinho Delicioso foi no Gasparzinho? Foi, pô. Show. Logo de cara. E Então eu aconteci, não foi aquela onda que eu tava vivendo do sucesso do Cavalinho. certo. Eu aconteci. Apesar de que uma coisa chama a outra. E outra, eles tiveram, a primeira atitude deles foi eu não regravar nenhuma música das antigas. Só foram músicas inéditas, então meu CD Cara nova. explodiu meu CD em Minas, no sul da Bahia, em Tocantins, no Mato Grosso, no Goiás. Só músicas inéditas e músicas da minha autoria. Então eu fiquei respaldado na empresa, né? Como compositor, e aí as bandas começaram a gravar minhas músicas de lá também. E em questão de semana eu já viajei para fazer show. Já comecei uma base de show logo de início, de umas 3, 4 datas por mês. Né? Eu viajava para longe pra caralho, às vezes, pro Maranhão, para fazer um show só, galera. Um show só. E aí que entrava, né? Porque hoje você sabe que eu posso a logística deve ser aí, né? A logística de você ir pro Maranhão para fazer um show só, se não valer a pena. Não, o cachê era 40 mil reais, 50 mil reais, 35 mil reais. Quanto tempo ficou lá? Eu gastava e ganhava mil reais. E aí eu comecei a acontecer, as coisas começaram a melhorar pra mim. E aí eu comecei a gravar uma coisa atrás da outra, tudo lindo. Passou um ano, passou 2 anos, aí logo no final do ano de 2015, que foi 2015, eu ali. Quando eu entrei na banda, em questão de 3 meses, falou, você vai pros Estados Unidos. O cara tá querendo levar você pros Estados Unidos. E porra, o Gasparzinho já tinha ido. Né? A banda Gasparzinho já tinha ido com esse cantor. Essa oportunidade aí de novo caiu no meu colo. E isso fez muito sentido pra mim do que eu já ouvia lá atrás. Eu tinha essa promessa que eu ia rodar o mundo. Então eu falei, rapaz, vai começar. Eu achei assim, depois que eu entrasse no Gasparzinho, eu não ia ter mais queda. Entendeu, galera? Eu ia ser dali pra cima. E aí eu peguei, tirei meu passaporte, pulou meu visto. Aí vai parte também dessa parte, tá ligado, né? Você já viu dessa parte aqui? Não. E aí, cara, eu comecei a tocar bastante e tal. Ele começou a dar uma travada nos shows. Os caras. Eu comecei a conhecer as falhas da empresa, de ficar devendo, Eles tinham um dormitório lá, mano. Eu ficava sempre no hotel. Aí depois começou, eu fiquei sabendo, eles ficavam devendo lá, mano, 10 mil reais de hotel. E aí a pessoa começava a cobrar a gente, que era música que não tinha nada a ver, tá ligado? E aí começou a acontecer esse tipo de coisa. Aí toquei carnaval, aí demorou de me pagar. Aí tudo isso, Galiza, numa empresa, enfraquece. E você quer tocar, você quer trabalhar, você quer receber. Sim. E aí começou a ficar assim. Aí começou a parar de gravar as bandas. Aí o Ricardo Moura curtindo muito. Na época teve uma fase da vida dele, mais de uma fase que ele teve um problema pessoal com a mulher dele, a ex-mulher dele. Ele começou a curtir muito e tal, parou de gravar as bandas. Parou de lançar. E a gente tava naquela época de lança. Ou lança ou fica pra trás. Ou lança, igual aquela época ali do Sai de Bamba, uma atrás da outra, pra não se perder. Isso. O que aconteceu? Isso foi enfraquecendo. Eles aí, mano, me chamaram pra virar sócio. Eu já ia sair da banda, pedi pra sair, falei, não dá, vou voltar a trabalhar de novo, que aí eu já não tava mais trabalhando de táxi de novo. Porque eu tava ganhando bem pra caramba, exemplo, no carnaval mesmo, Galiza, eu ganhando 1.000, eu ganhava 2.000 por show. Aí vamos dizer, eu fiz 5 shows no carnaval, 10 mil, eu fiz quanto? 10, cara. Era grana, naquela época, era grana. O primeiro contato que eu peguei uma grana assim mesmo, na bucha, né? E aí eu comecei a ver isso, aí eles pegaram e me fizeram proposta pra virar sócio. Eu, Ricardo Moura, Rafael Moura e de Oliveira. Eu não ia aceitar, eu fiz uma oração, pedi direção a Deus, Deus mandou eu aceitar. E aí, mais outra fase da minha vida, porque Deus já estava me preparando para ser o que eu sou hoje, para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, tá ligado? Porque depois que eu assumi o compromisso de virar sócio, eu me coloquei como sócio, eu não me coloquei como artista. Eles acharam que eu ia virar aquele sócio, artistão, resolva aí, só me deu o meu e já foi. Aí ele pegou, me chamou para ser sócio, comecei a ganhar dinheiro, aí comecei a entender como vendia, né, como é que eles vendiam,
quanto sobrava, quanto era o custo da banda, quanto era o custo do ônibus. Aí eu comecei, aí eu peguei, tive uma conversa com eles que pra rodar, era melhor que a gente passasse de ônibus pra van, pra avião. Eu aí comecei a fechar show, cara. Porque os contratantes começaram, desde quando eu entrei lá, eu sabia que aqui não ia ser que aquela banda não era minha terra, porque eu já tinha passado, eu tinha passado por aquelas outras bandas, né? Então eu comecei a pegar contato, comecei a fazer meu network. E os contratantes começaram a querer ter esse contato comigo, então eu comecei a fechar show. Aí eu sabia que 20 mil meu show, eu pagava tanto e sobrava tanto com a gente, eu comecei a reivindicar. E a gente começou a tocar e tal. Depois eu comecei a trabalhar por ele, galera. Bota fé. Aí eu me fechava tudo e eles só recebiam. Eu falei, porra, não tá certo. Não tá certo. Comecei a questionar eles, porque aí o ex-cantor começou a fazer vídeo, a atrapalhar. Eu sou verdadeiro. Começou daí, começou daí. Eu sou verdadeiro, não contrate, não sei o quê. E ele não vendia, você não vendia, ninguém andava. Não, todo mundo vendia. Andava, todo mundo andava. Todo mundo andava. Até as bandas que realmente eram falsas lá de São Paulo, até as bandas de Maranhão que apareciam no carnaval, vendia, tá ligado? Eu acho que na história da música brasileira, a banda que foi as bandas que foram mais sugadas, Calypso, Deja Vu e Gasparzinho. Tem outra? Luxúria, viu? Luxúria também, né? E aí, galera, eu questionei eles, né, rapaz? Agora, bora sentar pra conversar. Por que tá acontecendo isso? O cara fica dizendo que é falso, vocês não falam nada. Eles só ficam debatendo na internet que não processa, que não vale a pena, não sei o que, perder. E, em uma das conversas, eles abriram o jogo pra mim com relação à marca. Eles não tinham a patente oficial da marca. E que ninguém poderia ter. Ai! Polêmica. Ao hora de você esclarecer essa parada aqui agora, que aqui vai um corte e eu vou mandar pro Brasil inteiro isso aqui, ó. De quem é a patente, a marca Gasparzinho? Walt Disney. Walt Disney. Na verdade, ela tem outro nome, né? A Walt Disney, parece que a Walt Disney ela comprou os direitos do desenho. Tem a empresa mesmo que fala, mas que não deixa ninguém, Galiza, se apropriar da marca. É igual a Deja Vu, pô. Tá ligado? É igual a Calypso. Calypso é um Sheila, entendeu? Então ninguém consegue se apropriar. Então, quando eu entendi isso, eu falei, poxa, foi quando eu falei assim, olha, galera, eu tô tocando, eu comecei a ter autenticidade e falei, não, vamos gravar um CD, vamos gravar um DVD. Ele falou, não temos condições de gravar um DVD. Como assim não tem condição? Ah, aquele investimento, eu falei, pô, os caras milionários, galera. Galiza, os caras milionários. Eu saía com o Ricardo brincava de jogar xandão com rapaz. Eu fiz 2 eventos, outra coisa também, olha que viagem. Foi nessa mesma época do DVD que eu botei na cabeça de gravar um DVD, eu fiz uma parceria com o Galeguinho, um vereador, Galeguinho SPA, lá de Feira, grande Galeguinho. Tomou uma consideração por ele, um dos caras que abriu portas pra mim lá dentro de Feira. E eu fiz uma parceria com ele, e eu chamei os caras não tem interesse não. Mas se você quiser tocar, você toca. Agora, o que der lá é seu, o que não der, foda-se. Aquela ousadia eu sempre tive, aquela visão de ser visionário, de meter as caras, eu fui e meti. Sabe quanto foi que a gente fez? De porta, 10 mil reais. Onde foi? Em Feira de Santana. 10 mil reais. Não, acho que foi mais de 10, viu? Foi mais de 10 mil. E a segunda bateu 8, foi 7,5. Pô, cara, galera, vamos chegando ao finalzinho quase já da conversa com o Brian. Brian passou pelo Gasparzinho, teve esses perrengues aí. E após o Gasparzinho, ele passou a ser o Mr. Brian Gasparzinho, com propriedade, até porque teve a passagem pela marca, assim como outros cantores também passaram pela marca e podem usar também, não tem problema algum. E a partir daí o Brian assumiu literalmente a gestão da carreira solo dele. Veio para a América pela primeira vez com o Gasparzinho, fez show, voltou. E essa já é a 4ª volta dele para a América. Brian, eu queria direcionar o nosso papo para a questão gestão. Os perrengues, as dificuldades, o peso, o quanto realmente é desgastante, cansativo ser gestor,
cantor, vendedor, assessor de imprensa, editor de vídeo, designer, motorista, psicólogo, pai, e fazer com que o seu sonho, o meu sonho, porque também eu vivo essa mesma realidade de ser um gestor, de ser um artista independente. Lógico que a gente tem parceiros, né? Que abaixo de Deus, sozinho, ninguém anda. Mas você nunca vai me ouvir dizer, nunca você vai ouvir eu escrever na rede social algo do tipo que ninguém me dá oportunidade, que ninguém faz por mim, que ninguém me ajuda, que ninguém, como se eu estivesse reclamando de algo ou esperando de alguém fazer por mim. Eu tenho convicção que Brian concorda e compartilha comigo dessa mesma concepção, de que se nós não fazermos por nós mesmos, ninguém vai fazer. Você concorda comigo, meu irmão? Demais. E faço das suas palavras e minhas palavras, porque quando eu entendi isso, essa foi a virada de chave da minha vida, galera. Porque quando eu entendi que ninguém vai fazer o trabalho que tem que ser feito, que nem eu tinha que fazer, acabou. Eu comecei a pegar essa visão. Pessoas me procuraram para querer me empresariar, para querer fazer a gestão da minha carreira. Eu até, inclusive, depois quando eu saí dos Muras e assumi, né, o Mr. Brian Gasparzinho, aí eu fazendo poxa assim, o Mr. Brian Gasparzinho, eu assinei com a Terra Music Produções, entendeu? Eu assinei com a Terra, assinei com o Daniel Miranda, DM Produções. Galera, é isso. Deixa eu ficar por aqui que a gente vai finalizar o nosso vídeo. Um vídeo longo. Eu vou colocar esse vídeo na íntegra pra galera. Mr. Brian, faça suas considerações finais aí. E vamos trabalhar, meu irmão. Vamos pra cima, galera. Isso aí é um pouco, viu, família, da nossa história, da minha história, da minha trajetória. Eu tinha muito mais para contar, mas que é o tempo mesmo. Você tem que resumir um pouco. Mas você que tem sonho, você que tem meta, não desacredite, não se vitimize, busque as suas próprias oportunidades, bata na porta, peça, e as coisas vão aparecer e a coisa vai acontecer. É isso aí que eu tenho para falar para você. Esse foi o nosso Mr. Brian, querido. Irmão, eu te desejo tudo de bom. Esse vídeo vai ficar para a eternidade, né? Esse momento nosso vivido juntos aqui na América. Deus tinha que realmente nos proporcionar esse momento. E que os nossos filhos possam ver isso aqui daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. O cara batalhador, o cara sonhador que você é, que não pulou etapas, assim como eu também não pulei etapas. E eu, na minha simplicidade aqui, acredito que eu estou pronto para viver, quando Deus permitir que assim seja, tudo aquilo que a gente sonhou, tudo aquilo que a gente buscou e se preparou para isso. Amém? Amém. Então, aquela risadinha que eu amo.